Hoje a gente vai ter resolução de questões na aula de literatura de hoje. Essas questões são referentes às matérias de literatura que a gente tinha estudado anteriormente, que é classicismo, com ênfase nas obras do Camões, né, que ele escreveu poesia lírica e escreveu o maior poema épico em língua portuguesa, que é os Lusíadas, e a gente também vai ter questões de quinhentismo. Então, a primeira questão, considere as seguintes afirmações sobre os Lusíadas. É um poema épico que tem como núcleo narrativo as origens históricas de Portugal, relatadas pela voz do próprio poeta, é a voz dele mesmo. Embora pertença à épica, incorpora a sua linguagem traços estilísticos do gênero lírico em episódios antológicos como Inês de Castro e Ilha dos Amores, por exemplo. Obedece a uma regularidade formal, valendo-se de diversos decassílabos, traço valorizado no Renascimento. Então, vamos aqui. Gente, não é a voz do próprio poeta que relata os acontecimentos, né? A voz do povo português. Então, o item 1 não está correto. Mas, por outro lado, a gente tem esse traço lírico. Quando a gente fala em lírico, quer dizer que tem traços de expressão sentimental, amorosa, emotiva. Então, o item 2 está certo e o item 3 está certo. Porque a gente viu na aula anterior, né, na aula sobre os Lusíadas, que ele é diversos decassílabos, que o classicismo ou o renascimento cultural ele valorizava essa medida. Então, o item certo é o item 2 e o item 3. Lembrando que de todas essas perguntas, essas questões que a gente está respondendo nessas videoaulas, algumas delas eu vou passar nos próximos testes para vocês, então é preciso que vocês estejam prestando atenção. Aqui a gente vai ler um dos poemas mais conhecidos do Camões. Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, muda-se o ser, muda-se a confiança. Todo mundo é composto de mudança, tomando sempre novas qualidades. Então, o que ele está dizendo? Que sempre muda tudo na vida. Continuamente vemos novidades, diferentes em tudo da esperança. Do mal ficam as mágoas da lembrança, e do bem, se algum houve, as saudades. O tempo cobre o chão de verde manto, que já coberto foi de neve fria, e enfim converte em choro o doce canto. E afora este mudar-se cada dia, outra mudança faz de maior espanto, que não se muda já como soía. Que é esse soía? É o imperfeito do indicativo do verbo soer. E o que é soer? Significa acostumar-se de costume. Então aqui ele está dizendo que já não se muda o que era de costume. O que é que nós podemos pensar sobre esse poema? Que ele está falando que o tempo não para. Tem aquela música do Cazuza que é mais ou menos esse poema. Ele diz: o tempo não para, eu vejo o futuro repetir o passado, eu vejo um museu de grandes novidades. Então é isso que o Camões falava séculos antes, né? Ele está falando, muda-se os tempos, muda-se as vontades, muda-se o ser, muda-se a confiança, então as pessoas vão mudando, a vida vai mudando. Aqui ele fala, o tempo cobre o chão de verde manto, que já coberto foi de neve fria, né? A passagem das estações do ano, a passagem dos anos, a passagem do tempo, as pessoas nascem, crescem, envelhecem, morrem, o ciclo da vida, é isso que ele está comentando. Então, assinada a alternativa em que se analisa corretamente o sentido dos versos de Camões. Vamos ver o que chega mais perto disso que eu acabei de explicar. O foco temático do soneto está relacionado à estabilidade do ser humano, eternamente satisfeito com as suas condições de vida e com a inevitabilidade da morte. Pode-se inferir a partir da leitura de 2 tercetos que, com o passar do tempo, a recusa da instabilidade se torna maior. Graças à sabedoria e a experiências adquiridas, não. Isso aqui com certeza não. Porque quanto mais velho você fica, mais você vai entendendo a vida do jeito que ela é, né? Menos impaciente e implicante com as coisas você se torna.
Ao tratar de mudanças e da passagem do tempo, o soneto expressa a ideia de circularidade, já que se baseia no postulado da imutabilidade. Não, ele fala tudo ao contrário do imutável, está dizendo que tudo muda o tempo todo. Na segunda estrofe, o lírico vê com pessimismo as mudanças que se operam no mundo, porque constata que elas são geradoras de um mal cuja dor não pode ser superada. Ele, na verdade, ele nem está dizendo que é mal, que é bom, que ele gosta, que ele não gosta. Ele só está refletindo sobre a vida. As duas últimas estrofes autorizam concluir que a ideia de que nada é permanente não passa de uma ilusão. Não, na verdade ele fala que a coisa que a gente tem para se acostumar é isso. Então a resposta certa é o item A. Está relacionado à instabilidade do ser humano, eternamente satisfeito com suas condições de vida e inevitabilidade da morte. Olha aqui essa questão. Primeiro tem um texto para a gente ir para a questão. Inês foi uma dama da corte portuguesa que teve morte trágica. Seu nome completo era Inês de Castro, 1323 a 1355. E ela foi amante do príncipe herdeiro que se tornaria rei com o nome de Dom Pedro I, que nada tem a ver com o Pedro Imperador do Brasil. Ele era parente de Dom Pedro I que veio para cá, assim, bem distante. Em 1345, com a morte da esposa, Dona Constança, o príncipe português passou a viver secretamente com Inês. Chegou a ter filhos com ela. 10 anos depois, o rei, aproveitando que o filho estava fora do país, mandou executar a moça. Na verdade, o rei fez uma artimanha, mandou o filho dele para fora do país para poder ir lá no castelo onde morava a Inês de Castro e os filhos dela. Quando retornou, Pedro ficou furioso e ordenou a morte dos conselheiros que ajudaram seu pai na decisão. Fora a vingança, não havia mais o que fazer. O caso trágico foi contado e recontado em várias obras portuguesas, inclusive em Os Lusíadas, do Luís Vaz de Camões. Um dos trechos mais importantes dos Lusíadas tem O Velho do Restelo, tem O Gigante Adamastor, Ilha dos Amores e o episódio da morte de Inês de Castro. O que significa o ditado popular "agora Inês é morta"? Quem sai da chuva para se molhar? A mentira tem pernas curtas? Agora é tarde demais, que se faça justiça, quem não deve não teme. Bom, como o Dom Pedro não conseguiu voltar a tempo de salvar Inês, o ditado é "agora é tarde demais, agora Inês é morta". Observe o texto de Os Lusíadas. Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Por ti cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar para que fostes nosso, ó mar. Valeu a pena? Tudo vale a pena, se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bojador, tem que passar além da dor. Deus ao mar o perigo e o abismo deu, mas nele é que espelhou o céu. Na verdade, esse trecho é de um poema do Fernando Pessoa baseado em Os Lusíadas, sobre a expansão marítima europeia no início da Idade Moderna. Analisa as seguintes proposições. Então a gente está falando aí de um tipo de questão que ela mistura conceitos tanto da literatura quanto da história. As navegações portuguesas se constituíram em evento isolado, uma vez que não tiveram a concorrência de nenhum outro mar. A gente já sabe, né, pessoal? Vocês no ensino fundamental já sabem um pouco de navegações e sabem que Portugal, Espanha e depois outros países se lançaram ao mar. Então a primeira já está errada. O sacrifício dos navegantes portugueses foi bastante recompensado, já que Portugal se tornou a nação hegemônica da Europa por longo tempo. Sim. Da expansão marítimo-comercial portuguesa fazem parte a conquista da Rota Oriental para as Índias e a conquista do Brasil. Bom, essa também está correta. Então a gente está vendo... aliás, vamos repassar o item 2. O sacrifício dos navegantes portugueses foi bastante recompensado. Aqui está o erro. Bem aqui.
Porque quem foi recompensado não foram os navegantes, não foram essas pessoas pobres que deixaram as mães, as noivas, os filhos esperando, foi somente a coroa portuguesa. Então tá vendo como a gente tem que prestar atenção na hora de responder uma questão? Então, no caso, essa primeira parte é que está incorreta. Portugal realmente se tornou uma nação hegemônica ali no século XVI, porém não foi o sacrifício desses navegantes que foi recompensado, certo? Então o único item que está correto, totalmente correto, é o item 3. Por isso que a resposta certa é o item D. Andaram na praia. Quando saímos, 8 ou 10 deles. E daí a pouco começaram a vir mais. E parece-me que viriam este dia à praia 400 ou 450. Alguns deles traziam arcos e flechas, que todos trocaram por carapuças ou por qualquer coisa que lhes davam. Andavam todos tão bem dispostos, tão bem feitos e galantes com suas tinturas que muito agradavam. Esse trecho é da carta de Pero Vaz de Caminha. Esse é o texto 1. O texto 2 é essa pintura do Cândido Portinari. Pertencente ao patrimônio cultural brasileiro, a carta do Pero Vaz de Caminha, a obra de Portinari, retrata a chegada dos portugueses ao Brasil. Da leitura dos textos, constata-se que aqui não tem ABC, é 1, 2, 3, mas enfim, a gente só vai escolher um item. A carta representa uma das maiores manifestações artísticas dos portugueses em terras brasileiras. Não era manifestação artística. Era uma obrigação, era um dever do escrivão da frota escrever essa carta para o rei. Então não é manifestação artística. Nesse item 2, a tela de Portinari retrata índios nus com os corpos pintados, cuja grande significação é a afirmação da arte acadêmica brasileira e a contestação de uma linguagem moderna. Gente, Cândido Portinari foi um dos maiores pintores modernistas, então não é o item 2. Item 3. A carta como testemunho histórico-político mostra o olhar do colonizador sobre a gente da terra, e a pintura destaca em primeiro plano a inquietação dos nativos. Pode ser que seja esse item realmente, porque a gente tem a visão dos índios na pintura. Então, vamos ver se é o item 3 mesmo. 4. As duas produções, embora usem linguagens diferentes, verbal e não verbal, cumprem a mesma função social e artística? Não. Porque a função do Pero Vaz era falar de uma terra que possivelmente seria explorada, e a outra é a visão dos índios, o espanto, o medo. A pintura e a carta de caminha são manifestações de grupos étnicos diferentes, produzidas em um mesmo momento histórico, retratando a colonização. Não. A carta do Pero Vaz foi escrita lá em 1500, a pintura do Cândido Portinari já foi feita no século XX. Então, o item certo é o item 3, porque é um testemunho histórico-político por um lado e a visão dos nativos de outro. Bom, é isso, essas questões. Ah, ainda tem mais uma. Tia Carla achando que só tinha até ali. Nada, tem a mais, ó, gente. Então, bora aqui. Aqui a gente tem um trecho de um samba enredo da Escola São Clemente, no Carnaval de 2018. Vem ver, convidei Debré para pintar o desfile do meu carnaval. A arte neoclássica impera no Brasil colonial. Dom João em nobres traços e inspiração, e faz o rio a francesa, erguendo os pilares do saber e moldurando a exuberante natureza, onde toda forma se mistura, na mais perfeita arquitetura. E aí embaixo a gente tem uma das pinturas do Debré. O estilo neoclássico, mencionado no terceiro verso, transpareceu na pintura de Debré. Esse estilo se caracterizava por neoclássico, a gente está falando de classicismo, renascimento, mas critica as mazelas sociais do país? Não, isso não tem nada a ver com classicismo. Expressão do carnaval, existia carnaval na época do Debré? Não. Inspiração na pintura clássica greco-romana e idealização dos índios com traços heróicos. Esse item C.
José de Anchieta fazia parte da Companhia de Jesus. Veio ao Brasil aos 19 anos para catequizar a população das primeiras cidades brasileiras. E como instrumento de trabalho, escreveu manuais, poemas e peças teatrais. Todo o Brasil é um jardim, em frescura e bosque, e não se vê em todo ano árvore nem erva seca. Os arvoredos se vão às nuvens de admirável altura e grossura e variedade de espécies. Muitos dão bons frutos, e o que lhes dá graça é que há neles muitos passarinhos de grande formosura e variedades, e em seu canto não dão vantagem aos roxinóis, pintacilgos, colorinos e canários de Portugal. E fazem uma harmonia quando o homem vai por este caminho, que é para louvar o Senhor, e os bosques são tão frescos que os lindos e artificiais de Portugal ficam muito abaixo. Isso que escreveu foi o próprio José de Anchieta. Então, a leitura dos textos revela a preocupação de Anchieta com a exaltação da religiosidade. No texto 2, o autor exalta ainda a beleza natural do Brasil por meio do emprego em primeira pessoa para narrar a história dos pássaros e bosques brasileiros, comparando-os aos de Portugal, a adoção de procedimentos típicos do discurso argumentativo. Ele fala que a natureza é belíssima, os bosques, as florestas são fartos, que os passarinhos são mais graciosos do que os da Europa, e ele não usa discurso argumentativo. C. Da descrição de elementos que valorizam o aspecto natural dos bosques brasileiros, a diversidade e a beleza dos pássaros do Brasil. É isso aqui, gente, é o item C. Ele descreve essa natureza belíssima que não se tem conhecimento em Portugal. Então ele precisa descrever de uma forma bastante rica para que as pessoas lá em Portugal entendessem o que ele estava dizendo. Bom, essas são questões que podem estar nos testes de vocês, então prestem atenção, vão resolvendo questões, lendo os textos, façam resumos, vão estudando. E por hoje é só.